Bom dia, pessoal, como estão as coisas aí? Queria compartilhar com vocês hoje um estudo que eu tenho feito sobre Abacuque. O livro de Abacuque, o profeta Abacuque, se dá na região de Judá, quando o povo estava próximo ali de ser dominado pelos babilônios, né? Os seus irmãos mais acima, do norte, já tinham sido dominados por eles, provavelmente, e estava justamente nessa condição de opressão, de ataque iminente, de logo chegar um tempo difícil para Judá. Então o profeta tenso por essa situação, preocupado por essa situação, vai em direção a Deus e clama ao Senhor uma resposta com relação a tudo isso. Engraçado que no meio da dificuldade, no meio de uma adversidade, assim como a gente está vivendo hoje, o que a gente pode aprender com isso é que Abacuque não vai murmurar e não vai reclamar junto ao seu povo, junto às pessoas ao seu redor. Pelo contrário, Abacuque vai em direção a Deus, vai buscar em Deus a resposta. E quando ele busca essa resposta em Deus, quando ele clama ao Senhor, o que o deixa pasmo, o deixa até de certa forma angustiado, é que ao perguntar a Deus por que estava acontecendo essas coisas, por que os inimigos estavam chegando, né, tão próximo de atacá-los e etc. E aí Deus responde com uma resposta que ele não gostaria de ouvir. Ele gostaria de ouvir que Deus viria com mão forte, o salvaria e nada iria acontecer. Mas ele ouve de Deus que o próprio Deus estava enviando o exército inimigo, o povo inimigo, para trazer juízo ao seu povo. O que nos faz também refletir e pensar é que às vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas por permissão e por aprovação de Deus, para que a gente tenha conserto, para que a gente reajuste e arrume a nossa casa, as nossas vidas, o nosso ambiente de trabalho, o nosso dia a dia, arrume principalmente o nosso interior, para que a gente tenha um conserto perante a Deus, para que a gente se volte de volta a Deus. Porque o grande problema de Judá é que eles tinham se afastado da presença de Deus, eles tinham se afastado da adoração a Deus, se afastado das leis, das leis do Senhor, das leis que o Senhor tinha estabelecido para o seu povo como mandamento. Porém, Abacuque ainda meio sem entender, começa a questionar a Deus mais uma vez, mas agora trazendo um apontamento para os atributos de Deus, um Deus misericordioso, um Deus que tem amor pelo teu povo, que guarda. E aí, mais uma vez, ele questiona a Deus: Deus, Senhor é um Deus tão misericordioso, faria isso, tal? E aí Deus vem com uma segunda resposta, isso já no capítulo 2. E na segunda resposta, o que Deus apresenta para Abacuque é a maior arma que um crente, que um servo do Senhor deve ter. Ele fala que o justo deve viver pela fé, que o ataque viria, que a situação difícil chegaria ao teu povo, que a situação difícil chegaria na sua cidade, na cidade do Santo Deus ali. Porém, o que acontece é que ele apresenta a arma da fé, a disposição de que o justo
ele não está livre das adversidades. O justo, ele não está livre de passar um tempo de tempestade, assim como o ímpio passará. Mas a diferença entre o justo e o ímpio é que o justo vive pela fé. Tem a certeza e a convicção das promessas e do propósito de Deus de vencer no final. E aí, ele apresenta 5 ais. Os ais que são o juízo que virá sobre a impiedade, sobre os ímpios, sobre aqueles que não adoram a Deus, sobre aqueles que são contra a vontade do Senhor, são com aqueles que não cuidam e não têm amor e respeito pelas pessoas, que tiram privilégios, que são aproveitadores, que fazem mal não só à sociedade, mas principalmente fazem mal ao próprio Deus e à sua santidade. Adoram outros ídolos, adoram imagens de escultura, e vai chegar um tempo que esses ais chegará a esse povo. Então, depois disso tudo, para finalizar o contexto desse livro de Abacuque, então agora começa a adorar a Deus, começa a engrandecer o nome santo e poderoso de Deus, porque agora ele entende que, independente, mesmo ainda o exército inimigo estando à porta, mesmo ainda a guerra sendo eminente na sua vida e com o seu povo, a sua esperança agora está pautada e baseada na fé, na convicção de que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo que, sim, Ele vem e traz juízo para o seu povo. Traz juízo para nos realinhar. Porém, Ele é um Deus justo. Um Deus que nos guarda e que nos protege. Então, Ele lembra dos feitos de Deus no passado, das coisas grandiosas que Ele fez. Mas, por fim, Ele clama a Deus e começa a exaltar a Deus, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, ainda que não haja alimento nos campos, que não haja gado, ele se alegra no Deus da sua salvação. A sua alegria está no Deus da sua salvação. Essa tem que ser a nossa alegria. Mesmo em dias difíceis, essa deve ser a nossa alegria. No Deus da nossa salvação. No Deus da nossa salvação. Então ele diz que agora os seus pés estão como as corças, a ligeireza das corças. O que ele está dizendo aí? Por fim, que agora ele não está mais trêmulo e apavorado com o ataque do inimigo, mas ele está firme e agora com pés fortes, pernas fortes, podendo correr com a ligeireza das corças, porque ele corre com a certeza que ele vai chegar na vitória que é certa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, o que nós devemos aprender em Abacuque, e o que eu tiro como lição é que, quando você estiver abatido, quando você estiver em dúvida, clame a Deus, busque em Deus a resposta. Fale com Deus as suas dores, as suas lutas e as suas adversidades. Depois, escreva, como ele diz no capítulo 2, escreva em tábuas, escreva os feitos de Deus em sua vida. E lembre-se, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé.
aqueles que obedecem os seus mandamentos, aquele que tem fidelidade com Deus, aquele que é fiel a Deus, vive pela fé, pela certeza e as promessas daquilo que Deus faz e fará no futuro. Como ele já fez, Abacuque não sabia, ainda não tinha visto Cristo ressurreto, o Deus da nossa salvação. Nós temos o privilégio de ter o Novo Testamento e saber que Cristo já veio para nos salvar. Cristo já veio para nos salvar. Por isso, nós temos essa certeza que quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele na Nova Jerusalém, na sua cidade santa. E nós não sofreremos mais nenhuma calamidade, nenhuma pandemia, nenhuma epidemia, nada, pois nós seremos guardados por esse Deus, o Deus da nossa salvação. Que você possa ter essa convicção e essa certeza, que você possa também entender que mesmo que a economia, assim como ele diz ali no final, que não haja mantimento nos campos, que não haja gado, ele estava falando da economia daquela região, daquele tempo. Mesmo que tudo isso estivesse destruído, mesmo que estivesse numa calamidade, a sua convicção, a sua esperança estava no Deus, a sua alegria estava no Deus da sua salvação. Que você tenha alegria nesse Deus, que você viva a alegria desse Deus, porque Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a fonte da nossa alegria, assim como diz em Neemias, Ele é a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, que você possa ser cheio dessa alegria, dessa paz, tendo a certeza, porque Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.